Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Esperamos aqui que seja o primeiro de muitos nessa nossa nova jornada. E aqui nós vamos chamar de DescomplicaCast. Nesse DescomplicaCast temos aqui o objetivo de descomplicar a vida da mulher que deseja emagrecer, que deseja ter mais saúde, que deseja recuperar a sua autoestima, sua autoconfiança, enfim, que deseja aí ter muitas realizações no decorrer aí da vida e que essa vida seja longa, feliz e, claro, saudável. Eu sou Rita Rosário, personal trainer, sou especialista em treinos para mulheres maduras. E junto aqui com minhas parceiras, nós temos a nossa mentoria Descomplica. E vou passar a bola para elas falarem um pouquinho, porque senão deixou, eu vou até o fim e ninguém mais fala. Bruna! Eu sou a Bruna Chaves, eu sou psicóloga, especialista em emagrecimento. E junto aqui com as minhas parceiras, nós vamos descomplicar a sua vida para essa jornada do emagrecimento. Eu sou Eric Steinhopf, também sou personal, trabalho hoje com Pilates, a minha especialização é essa. E junto com a Rita, faço a parte dos treinos e da atividade física do Descomplica para a gente somar e fazer um bem bolado com vocês. Eu sou a Carol, sou formada em nutrição, com foco em emagrecimento, e eu fico por conta do planejamento das dietas do Descomplica. Pois bem, se vocês pensam aí que é só vou emagrecer e não vou comer mais nada e vou me matar de fazer exercício, o negócio vai muito mais além, certo, Bruna? Sim, pensando, né, o que uma psicóloga faz nessa parte? Onde que a psicóloga, a terapia entra nessa parte de emagrecimento? Então, a pessoa que decide, vou emagrecer, ela acaba fazendo de maneira errada. Ela ela estava sedentária, ela vai para academia, quer ir a semana inteira, que acaba dando errado. Tive uma paciente semana passada que ela resolveu que ela ia fazer 3 aulas num dia, ela machucou a perna. Que maravilha. Foi antes da gente, né, ter começado. Ou emagrecimento, a parte nutricional, a pessoa começa fazendo uma dieta restrita, comendo tudo errado, e aí não dá conta, tá com fome, aí come 3 vezes mais depois. Então, onde que eu entro nisso? Trabalhando a mente. Os sabotadores, a gente tem muitas vozezinhas, muitas crenças que a gente vem desenvolvendo desde a infância, e aí que nesse momento vai nos influenciar. Então, a parte do... eu não gosto disso, eu não consigo, isso pra mim não dá. Muito difícil, você sempre né? gorda, isso é muito difícil, isso não é pra mim. Não é pra mim. E por aí vai. Então, vários pensamentos que a pessoa tem Já se determina, né? Que vão influenciar a maneira que ela se sente e como ela se comporta. Então, é aí que entra o meu trabalho junto com as meninas. Nada fácil, né, Bruno? Porque a gente parar pra ver a cabeça aí é o que comanda praticamente o seu sucesso. Porque você se acredita, né? Não vou dizer que vai ser da noite pro dia, lógico. Sim. Mas o caminho fica mais fácil, né? São muitos anos de construção de um monte de coisa, né? De você ter acreditado que você... Por exemplo, se você tiver uma crença de incapacidade, ela vai influenciar em todas as áreas da sua vida, inclusive na de emagrecimento, né? Então, não só na área profissional, por exemplo. Sim. Então, vai influenciar em tudo e acaba determinando. E aí a pessoa, ela comprova que ela não é capaz, porque ela começa a fazer de uma maneira errada, e aí ela... Não tem a consistência. Não deu certo mesmo. Ela não dá continuidade. Não dá, porque ela já tentou várias vezes e deu errado. Né? Justamente por causa disso, porque ela vai atropelando as coisas, né? E quer tudo muito, né? Que você falou, quer começar já na academia e já estava parada e já quer fazer 5 vezes. Agora, após Páscoa, eu tenho vários pacientes que falaram que iam fazer jejum. Passaram 3 dias comendo chocolate, churrasco, e agora vão ficar sem comer, né? É 2 dias de jejum. Mas o engraçado é que o jejum deles é realmente eu não vou comer nada, não vou fazer nada, não é aquele jejum doido, né? Porque na verdade, assim, tudo bem, é você não comer. Sem orientação nenhuma.
nenhuma. Porque existe o jejum que a gente consegue colocar ali dentro de uma dieta. E outra coisa, eu não entendo, né, sobre jejum, temos aqui Carol para isso, mas assim, o pouco que eu sei é que é muito importante com que você quebra o jejum, né? Sim, e o que você comeu também, porque uma dieta, para você conseguir fazer um jejum, normalmente essa dieta ela foi rica em proteína, em gordura boa. Não é você comer 3 ovos de Páscoa e vou fazer um jejum. Exatamente. tá desintoxicado, mas vai sair tudo de uma vez. Então, é desintoxicar também, né? Agora tem um pessoal que fica no detox, né? Só suco, Só o detox. É verdade. Chás. A pessoa passou 3 dias comendo errado e a ideia não é. A ideia é ela aprender a comer, né? E é interessante porque essa questão do detox, a gente realmente fica naquela do que é o suco verde. Pronto, os detox é o suco verde da manhã e pronto, acabou. E uma vez eu vi uma dieta detox. Como a gente come? A questão das sopas, são sopas super ricas, com um monte de coisa. Sim, porque tem vários sucos, tem vários shots, e mesmo a comida em si, a comida que eu falo assim, a refeição principal, detox, não é? principalmente, né? Barato. Que isso ninguém toma, vamos combinar, né? Você não paga R$15 no copinho. Vai em casa, você tem isso, não é? E assim, as pessoas não tomam. E aí vai gastar caro, sei lá, nas massagens da vida, que daí tem que fazer milagre. A gente costuma dizer que nosso órgão de detox, né, um dos principais aí é o fígado, né? Então, o fígado junto com a água é o grande detox que a gente precisa, né? E as pessoas elas não precisam se entupir de comer para fazer o detox, né? O detox, ele é diário, né, Carol? Todo dia você tem que beber água, né? Sim. Independente daquilo que você come. Os nossos achismos, né? Eles são... As crianças. O eu acho, né? O eu acho que é assim, o eu acho que eu tenho que fazer assim, o eu acho que eu tenho que me matar de fazer exercício para emagrecer, o eu acho que eu tenho que passar fome para emagrecer. Acaba, de certa forma, num curto período, até trazendo resultados, né? Porque a pessoa faz uma dieta de uma semana de suco verde, ela vai perder peso. Ela perde líquido, sim. Né? Só que, exatamente, ela perde líquido. E é isso que as pessoas acham que é o resultado, né? Que eu subi na balança e eu perdi peso. E com certeza a roupa né? ficou mais larga também, né? Claro, você parou de comer, né? Você fala, uai, não é? Você fala, uai. Exatamente. Emagreci bonitinho, mas e a massa magra? Só que aí não se sustenta por muito Exato. tempo, né? Então, por isso que a ideia nossa no Descomplica é mudar hábitos para a vida. Você não vai fazer, seja aí por uma semana, 15, 20 dias, um mês, e aí depois, tá bom, eu emagreci, agora eu volto com os hábitos antigos que eu tinha. Que é o que a maioria das pessoas fazem, que é o que acontece. Então, é uma mudança de crença, é ressignificar tudo isso e inserir pequenos hábitos diários. Uma reeducação, né? Reeducação de tudo. Essa. Deixar de ser mal educada. Exatamente. Aprender, né, a comer saudável. E saber que a comida não é vilã, e né? aprender a se comportar em datas específicas, tipo Natal, Páscoa. Principalmente nesses feriados, as pessoas, elas se liberam geral, né? Diante de uma porque festa, né? Você tá vindo de um período muito restritivo e do nada ali é bebida, comida. Dezembro, eu tenho pacientes que falam que bebeu o mês inteiro de dezembro. Do dia 1º ao dia 31. As famosas os confraternizações, que uma emenda na outra, né? A questão do Descomplica, que é muito bacana, que é assim, né? O emagrecer, a gente sabe que ele é um processo. Mas assim, se você tiver bons hábitos, o emagrecimento vai acontecer. Se você fizer uma atividade física diária, vai acontecer. Então, é isso que a gente prega no Descomplica, né? Que você vai ter a mudança de hábitos, que elas devem ser contínuas e permanecer na sua vida ali, para que você emagreça saudável e mantenha-se, né? Magra, porque não adianta nada, né? A gente trabalhou anos em spas, podemos dizer isso, né? Que a pessoa ela vai com foco de 15 dias, um mês, 7 dias para emagrecer. Faz uma dieta extremamente restritiva, que acaba, assim, emagrecendo. Faz atividade física da hora que acorda, da hora que dorme. E nunca fez na vida, né? Então, tipo assim, a quantidade de lesão, a quantidade de coisas ali que acontece. Mas, enfim, ela chega no final daquele período mais magra. Ou melhor, menos pesada, né? Vamos dizer assim, menos pesada. E sim, dá diferença na roupa? Claro que dá.
mas ela não permanece no processo, porque é exatamente aquilo. Quantas pessoas nós vimos que são recorrentes E no um spa? efeito rebote. recorrente. Principalmente no spa, ela não tem a opção, ela não chega lá pra se servir, ela não tem uma sobremesa. Ela Não, não tem uma comida gorda. Então ela não tem opção de escolha, ela não né? tem opção de ela está escolha. trancada, na Ela- verdade. Então, assim, é o que estão dando pra ela comer, ela vai comer. Mas a pessoa tem que saber se comportar. E quando ela sai Até porque vai dali? sair. Exato. Exato. Ela não vai ficar presa no spa pra Exato. sempre. Por isso que, na verdade, acaba tendo um efeito rebote muito grande, né? A pessoa, ela perde 3 e aí ela engorda 7, Sim. né? Então, daí, o que era para ser um passo, acaba sendo, né, uma Retrocesso, rolada de ela que bola vem pra lá trás. atrás. Ela quer compensar aquelas 2, 3 semanas que ela ficou sem comer. Sim. Olha, tem gente que consegue compensar fácil em 2, 3 dias o que Olha, ficou. em um Eu lembro dia. que porque quem vinha Uma para ficar, saidinha. falando no spa mesmo, quem vinha para ficar às vezes 1 mês, 2 meses, eles tinham a cada 15 dias uma saidinha. Ah, tá livre lá, tinha, sei lá, um dia, né? 24 horas que eles podiam sair. Pois eles saíam e na volta era coisa doida. Já tinha lá ganho. Tudo bem que né, era de inchaço, aquele monte de coisa, retenção. Mas tinha gente que no final de semana já voltava com 2, 3 quilos extras. A do que gente- saiu. Que pesava na saída, pesava na volta. exatamente. Entendeu? É essa questão, né, do muito achar, né? A gente tem aluno que às vezes chega e fala, né, tipo, porque eu fiz hoje a minha musculação, porque eu fiz hoje a minha esteira, porque hoje eu fiz a minha aula, Eu hoje mereço. Mereço comer. Tive um Hoje dia eu de posso. trabalho cansativo, Tipo, mereço é só, comer. né, um café na real, é só um Eu sempre é falo só pra um, Bruna, né? o meu, né, Bru, que eu falo pra ela é do cansada. Toda vez que eu tô muito cansada, eu mereço. Eu tenho isso também, O meu é o Carol, cansaço, eu o meu tenho não é atividade isso. física, mas o meu é o cansaço. Um dia difícil, um dia cansativo. Tá, que sugou energias. E que fala, dias "Hoje eu que não mereço." são, né, gente? Mas agora a Bruna já falou que eu tenho que reconhecer isso, né? Eu já tô, assim, putz, já tô tendo que dar aquela sensação, já tá... É, porque na verdade faz Exatamente. parte a gente realmente ficar. Sim, que esgotada. dias que não são cansativos. Eu não tô muito legal, né? E aí eu preciso comer aquela coisinha, né? Pra eu me se sentir sentir. acolhida, abraçada. Vai lá e abraça Não, até alguém. tudo bem. Isso, eu acho que só tem que pensar depois. E aí? A hora que você vai Então. vestir a roupa, a hora que você vai subir na Mas a balança. Bruna falou isso pra mim uma vez. Ela né? falou assim, tá, você comeu e aí você tá se sentindo menos cansada? Tirou Tirou seu cansaço? Não, continuou cansada. Agora eu tô mais cansada, porque eu vou ter que ir pra academia. Tô mais cansada porque veio aquela bomba de açúcar que dá aquela sensação. Dá de- uma sensação de Sim. frustração, né? Nesse processo de emagrecimento, que eu falo por experiência própria, né? Na vida eu passei por alguns transtornos alimentares, né? Passei por alguns Sim. mesmo. Transitei, você não fica só em um, você não tem só um, né? Transitei aí por alguns. Então, por experiência própria, fui aprendendo. E outra coisa super importante de você ter prazeres que não sejam a comida, né? Então, você ter exato. hobbies, coisas que te dão prazer, porque, assim, aí não fica nessa coisa do, eu mereço. Tá, mereço, ou de repente, então, no meu caso, eu faço aula de piano, mereço estudar um pouquinho de piano, porque eu fiz tal coisa. Então, Relaxar de uma outra forma. né? relaxar de outra Procurar forma. Que outra coisa que eu gosto, massagem. Então, eu tô merecendo uma massagem, porque eu tive um dia cansado. Então, buscar outras alternativas que não seja comendo. Porque senão a guerra vai ser sempre Senão, dura, vai porque ser- você tá sempre cansado, você tá sempre E um merecendo. dia é o cansaço, um dia é a correria. E um dia é porque a fui na TPM, um dia porque eu treinei um dia porque é meu bastante. aniversário, um dia Um dia É, os um dia pra fazer uma filhos que te cansam, que te enlouquecem. É porque eles querem, né? Tá, a gente, quando tem filho, também tem muito isso, né? A Carol, a Bruna, que tem filhos menores aí, a gente tem muito isso, né? Eu vou comprar porque ele gosta tanto. Aí, só que, tipo assim, a criança... mas eu vou ter que comer junto, coitadinho. Eu amo wafer. Então, eu falava assim, eu vou comprar porque eles gostam tanto. Mas, na verdade, eles nem ligavam pro wafer. Quem comia o pacote inteiro era eu. E até agora é mais ou menos Mas assim. culpa, né? Porque Exatamente. você comprava sem culpa, né? Porque Você não não tá era comprando pra pra mim. você. Você Era dá pro essa filho. desculpa, que é pro filho. Era pra eles. E até agora é engraçado, porque quando eles vão no mercado comigo, eles falam, mãe, compra essa porque você gosta. Tipo, né? Até eles sabiam. Gente, Esse é não pra gosta, você mesmo. Né? Mas é assim, Na verdade, é para tudo na vida a gente acaba arrumando desculpas, as muletas, que Sim, fica mais confortável, sim, né? fica Você confortável. se aportar Eu não ali, tenho ter aquilo tempo. como... Foi o que a gente viu aí no Exato. grupo, né? Do Descomplicando, Sim, não tenho sim. tempo, que a pessoa não se prioriza. Então, além da gente trazendo as crenças,
conscientização do que a gente faz. O que pega pra mim é o estar cansada, finjo que é pro filho, né? Sim, Então, treinei muito hoje. essa conscientização, né? Vai trazendo e faz necessário, né? Porque não tem como você usar o resto da vida desculpa, porque o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, as coisas vão, sim, piorando se você não tá olhando para esse tipo de E coisa. o legal do grupo, né, é que quando a gente vai falando, acho que quem tá ouvindo também é falando, putz, eu faço isso. As pessoas começam a se reconhecer. E eu acho que a atenção do apoio, na verdade, do grupo é essa. Porque, assim, às vezes a gente acha que só a gente faz coisa errada, que a gente é pior. E às vezes Ou então que a gente faz tudo certo, né? Aquela coisa, ou tudo certo ou tudo errado, ou De se punir. né, se pune o tempo inteiro, porque, nossa, não consigo. E vai ficando cada vez mais para baixo, e vai ficando cada vez mais aí difícil entra naquele mesmo. ciclo, né, de confirmar as crenças que tem e realmente não vai conseguindo. E no grupo você vê assim, que todo mundo tem, cada uma suas dificuldades. Fala, nossa, essa dificuldade eu não tenho, mas eu tenho nós, aquela. que Também, trabalhamos com isso. Lógico, né? é a Sim, história sim. todo mundo fala, pra gente, né? Pra vocês é fácil fazer exercício. Exatamente. Vamos falar assim, que é fácil porque a gente sabe o que fazer, mas não é fácil porque não é sempre, né? A gente tem essa disposição. Exatamente. Tem dia que você deu tanta aula que você fala, não, já treinei por osmose, não quero saber. E outra coisa, né? Já tive tanto nesse ambiente, né? Eu já estou dentro da academia. Então, a hora que eu tenho um tempo livre, não é ali dentro que eu quero estar, né? Então, as pessoas às vezes acham que assim, só porque... Eu já escutei muito isso, né? E acho que é até legal a gente reforçar isso, que não existe. Não existe. Eu gosto de dizer, não existe. Não existe vício ao exercício. Não existe. Porque, assim, quantas pessoas você conhece que faz hoje que amanhã vai parar de fazer? Você faz porque você... mas existe vício. Não, você faz porque você entendeu que aquilo é necessário, que você vai ter que separar um tempo, que vai ser pra vida toda. Então, assim, as pessoas às vezes olham pra gente e falam, você é viciada nisso. Eu falo, não, né? É meu trabalho. Às vezes a gente tá na porta da escola, de roupa de ginástica, né? As pessoas falam assim, nossa, vai pra academia? Não, eu vou trabalhar, né? Eu vivo na academia. Então, quando a gente também tá muito nesse contexto, pra gente é difícil fazer por nós, né? Uhum. Porque, poxa, já tô nesse contexto, né? Que nem, tipo, imagino você, Carol, fazendo dieta pra todo mundo o dia todo. De repente, você chega na sua casa e vai falar, agora é minha vez de fazer a minha, né? Então, assim... E tem uma cobrança, né? Sim. Assim, tem aquela cobrança também que eu vi uma nutricionista falar uma vez, que todo nutricionista tem que ser magro. E o conhecimento dele, no que ele vai te passar, no que ele vai fazer pra você, não quer dizer que ele não esteja fazendo, né? Sim. Então, Porque também tem as dificuldades dele. Exatamente. Né? É a mesma coisa, gente, em academia. Quantas vezes? Eu que sou a comprida, magra, sabe quando vão me ver forte? Não, esquece. Eu falei, não sou, trabalho com musculação, mas como? Como que você faz musculação? Eu falo, gente, não sou fisioterapeuta, mas não é fácil. Eu treino. Eu sei o que você precisa. Exato, e hoje eu faço pra mim, pra saúde, é diferente, é completamente. Exatamente. Mas assim, as pessoas têm. Eu lembro que uma vez, até nisso, né, engraçado. Uma vez encontrei. A academia era do lado da Real, em conclusão, a Real era uma extensão da academia. Da academia, né? exatamente. A gente estava sempre lá. E aí tinha aluno que olhava pra gente assim: você aqui? Eu falo, tipo uai, como gente, se a gente posso? Não comesse, né? Tipo, cometendo um crime. Às vezes, quando vão comer perto de mim, mas vou comer aqui perto. Gente, como se eu estivesse olhando pro prato dela. Mas você sabe que isso. Naquele momento eu não tô nem aí com a pessoa do lado. Exatamente, mas você sabe que isso é o contexto de dieta, né? Que na verdade dieta é tudo que você ingere, mas a pessoa acha que dieta é a restrição alimentar. Mas assim, o que acontece? Quando a gente começou, né, no primeiro Descomplica aí, né, que já foi já foi uma primeira edição, a primeira edição, turma, né? E aí aqui cada uma tem sua página no Instagram, né? E a gente fazendo os convites, tal, tudo, e a pessoa virou pra mim, né, uma aluna que até participou do Descomplica tudo, ela falou assim, eu vou entrar porque esta nutricionista come arroz e feijão. Quer dizer, aonde vai a pessoa que ela acha que ela vai fazer uma dieta, e antes de saber qual é a dieta, ela já pensa na restrição. Né? Mas eu não vou comer arroz e feijão, então acho que é melhor eu nem entrar nisso. E ela já viu, não, né? se ela tá comendo, então ela vai passar pra Exatamente, vou poder ela comer vai também. passar pra gente. Ela é de carne e osso. Mas isso também muda, porque tem pacientes meus que comem doce de leite na dieta, tá prescrito. Sim. Então, assim, tem pacientes que não vão ter arroz e feijão, tem pacientes... Então, assim, isso muda também. Que vai depender de objetivos, mas e de gosto também, né? Mas eu já tive paciente que eu fui indicar nutricionista e eu vi, mas vai me passar coisa que eu não gosto de comer.
Nem Sendo foi, que, nem sabe, então, nem viu. Que provavelmente Não, e já você vai. gosta passou de com comer, alguma né? que tirou dieta pronta da gaveta É que às e vezes, deu. eu acho que também passa na cabeça assim, por exemplo, tudo bem, vai comer... Carne e salada. Não, primeiro que só carne e salada, mas aquela história, mesmo que passe doce, que nem, tem gente que vai comer ali doce. Por quê? Porque cabe no contexto da pessoa. Então não dá para generalizar, mas normalmente você vê pelo outro, né? O que o outro fala, o que o outro come, o que o outro faz, e você acaba pegando aquela régua. Aí sim que fica totalmente sem noção daquilo que você acaba... Para mim, o que é para mim? Porque assim, eu posso comer doce de leite, mas precisa ser todo dia? Precisa ser um pote? todo dia um pote? horário, né? Não é? Que horas você vai comer? Exato. O meu paciente... Dentro Ele tá daquele comendo, contexto. ele come normalmente no pré-treino rápido que ele tem um treino intenso em Que ele já vai seguida, gastar, que ele né? vai precisar daquele pico. Então, assim, Exato. Então tem uma série de coisas assim, e acabam generalizando geral e total. Essa Por todos isso que os as pacientes coisas... vão comer doce de leite. Não Agora é? vai chegar todo mundo. Exatamente. Ela vai chegar pra todo mundo e vai dar Já uma deixa oferta bem de doce claro de que são leite. casos e casos. E por isso que precisa ser um processo personalizado. E aí é outra coisa que é um dos hábitos, né, que eu peço lá, dos exercícios, que você precisa ter o plano alimentar para você ter o que eu como, quando eu como e quanto eu como. Porque a gente se engana Muito fácil. A Carol mostrou lá a quantidade. Isso Do você pôs pouquinho, né? quantos gramas a Aumentei mais que você 5 pôs? gramas. Que é Aquele vídeo muito foi pouquinho. chocante até pra mim, gente. Eu não É tinha verdade. olhado. Né? Tem. 5 gramas é muito pouquinho a mais, mas que vai fazer juntando. diferença todo dia. E normalmente assim, é todo dia e e no É, caso eu ali peguei- você eu pegou coloquei só três mas normalmente opções. esses 5, 2, 3 gramas passam em todos os alimentos. Você, perfeitos, sim, gente. a carne é um pouquinho daquilo. Judia. Porque O queijo a dos- gente gosta de se enganar, por experiência própria lá. O cartão de enfrentamento que eu peço para fazer já no primeiro momento, né? Que você escreve as coisas, que você tem que ler todo dia. Tem dia que você fala, não quero ler isso. Quero enfrentar isso aqui, Quero. não. não quero enfrentar. Não quero isso, não quero enfrentar. A gente, a questão do emagrecimento mesmo, a gente escuta muito isso, né? Do tipo, como tudo certinho, tá tudo certinho, Mas, gente, entendeu? É assim, impressionante. Primeira vez que eu tô conversando com uma pessoa, né? Vou fazer o recordatório dele, né? O que você comeu ontem? Ah, meu café da manhã foi uma fatia de pão integral, 2 ovos, uma fatia de mamão. Tá, e o lanche da tarde? A lanche da tarde foi um iogurte com uma fruta. Tá, e seu almoço? Meu almoço foram 2 colheres de sobremesa, de arroz, 1 colher de feijão, uma proteína, salada e legumes. Tá, e seu café? Gente, a pessoa só come isso? Já teve de eu chegar pro Ela paciente, comeu eu virei- tudo certinho. Eu virei pro paciente e falei assim, vamos lá, então a conta não tá fechando. Então, É porque se você tivesse comido que tá me tudo descendo né? aqui. Se Por você isso que comeu tem tudo aquela isso, parte né? que eu peço pra Não, é anotar assim, isso o você que tá come, o falando diário pra do- mim. Eu peço E agora? foto. Eu peço foto. Agora eu falo, ó, um dia antes da consulta, fotografa pra mim tudo que você vai comer. Até hoje teve um paciente que me mandou. Ah, mas exato. Você acha? Eu assim, me identifiquei muito com a parte. Eu fiz a mentoria da Bruna. Não, dentro do Mas isso é pra Descomplica. gente, é que a gente Exatamente. fala. É pra vida, né? Eu me identifiquei, eu peguei muito, assim, das dicas de coisa assim, porque o que acontece é justamente isso, né? A gente não se dá conta nem das horas que a gente tem no dia, nem do que a gente come no dia, nem do que a gente faz no dia, né? Então, por isso que a gente fica tão sem tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, eu não tenho tempo para isso. Eu como tudo certinho. Cara, como é que é uma pessoa que come tudo certinho e Tão a Carol certinho reforçou assim, isso lá, né? Pô, é. se você come só comida boa, não tem como Alguma você coisa engordar. tá- Alguma Não, a coisa pessoa tem de tá errado. comendo bem, tá fazendo atividade física e tá engordando, aí a gente tem que investigar. Porque pode ser um problema de sim, Pode ser um saúde. problema de saúde grave, porque senão não tem como, gente. Sim, não tem Daí como. precisa é. ver a parte de exames clínicos, tal, alguma coisa hormonal. tá errada. Mas aí também entra aquela parte de você só pode comer sentado. Essa parte foi Sim. fantástica. Que aí, né? muita e gente falou sem isso. distração, sem estar com o celular. Isso é difícil, É principalmente porque já quando eu virou, vou comer isso já ficou sozinha. um hábito, né? Dá De você vontade tá- de pegar o celular. Uhum. Ai. E para quem cozinha, né? Sim. Para quem cozinha, é muito difícil você não estar cozinhando Não beliscar, e não você beliscar, né? Por isso que eu não cozinho, gente. E outra coisa. Por isso que o Marcelo vai lá. O fato assim, eu vou abrir a geladeira para pegar uma água. E quando você vê, tem uma uva, você já beliscou E você não tomou 3, água? 4 uvas. Tipo, você E até água esqueceu mesmo, a você não água. Eu entro na minha cozinha e a minha fruteira fica em cima do primeiro móvel que tem.
E é muito engraçado, porque banana é a fruta mais fácil de você comer, né? Porque ela tá pronta. E às vezes, assim, a gente chega pra, sei lá, pra almoçar, né? Que deveria vir a comida primeiro e a gente tá lá na banana. E come a Aí banana você come antes. uma banana pra depois Daí você comer, come né, a um prato de comida e arroz, depois... feijão. Ah, mas foi só Né? fruta. Não, pra né, depois Nutri? fazer a Foi só comida fruta. daquilo que eu tô comendo, no que você tá fazendo, você acaba beliscando uma coisa ou outra, porque você tá ali com fome, você chegou com fome para preparar a comida e tal. Então, assim, o que acontece? Antes de você pegar o seu prato, que era o que você poderia comer ali, né, que deveria comer, você já colocou aí um tanto de caloria a mais. Não interessa se for de fruta, se for de ricota, se Mas for, né? a pior coisa que a gente faz é a refeição não planejada. Sim. E a Bruna fala disso até no... É. Porque quando você planejou fazer aquela refeição, ela tá calculada pra Sim. você. Então, assim, eu planejei que no sábado eu vou comer 4 pedaços de pizzas. Foi planejado. Ok, Tudo sim, bem, você perfeito. O problema é que você fica comendo, você passou Esses na padaria, extras, né? putz, É. ai, vi aquilo. Aí, uma fruta ali que você... A fruta é o de menos, mas normalmente não é uma banana. Normalmente é uma fatia do bolo que tá ali a Exatamente. Uma bolacha. Não vai ser uma maçã que você vai falar, uma maçã pulou aqui. Nossa, vou ai, que comer. delícia. É muito difícil. Não, maçã É uma algo difícil de bolachinha, pular, um uma chocolate. bolachinha. Por isso que Chocolate. também entra a parte de organizar o ambiente, Total. de você não ter à mostra um bolo que tá lá na sua casa, né? Fruta, é raro quem Então, vai lá pegar a Principalmente fruta. nesse processo, né, Sim, Bru? Porque assim, nesse enquanto a começo. pessoa ela ainda não está pronta para aquilo. Pra andar Porque sozinha. Porque a ideia é que ela consiga ver um bolo E não matar comer. o bolo. Né? A gente tem que saber se Exato. comportar. Sim. Exato. Até mesmo porque teve um dia da mentoria que a Carol colocou isso, né? De estar diante de no de dia da muita viagem coisa mesmo, por servida, exemplo, aquele né? monte de E o que coisa. você vai escolher daquilo que você tá ali. Porque assim, ó, acho que vocês também já escutaram muito isso, assim, ó. Tipo assim, é difícil pra mim fazer dieta porque eu como na rua, né? Sim. Só que hoje, se você for num Em restaurante, todo lugar. você tem Tem muito opções. mais opção de salada, Do que por na sua exemplo, casa. do que na sua casa. que às vezes dá preguiça de você Não, lavar. na sua casa você vai lavar uma De alface. você preparar, não que é? por isso que precisa ter o preparo antes, o dia Preparo. do supermercado, o dia de você lavar e fazer um Preparar, planejamento da já deixar semana. limpinho. De repente você deixar congelado, né? Tem todo... Rotina, organização e rotina. Rotina. É tudo. Você tem que ter organização para sua rotina fluir e ela te proporcionar, assim, essa melhor educação. Essa É, melhor Imagina a questão dos educação. treinos também, né? Principalmente, tempo porque de senão treinar, é assim. nunca tem Exato. tempo, Ou então quando der tempo eu vou. Não, nunca Não vai dar. Né? Ah, não, hoje eu não vou de manhã, eu vou no final da tarde, porque no final da tarde eu tô mais animada. Só que passou a vida, passou a correria, passou isso, passou aquilo, você se enrolou, quando você viu à noite, não fui, não, mas amanhã eu vou. Então, você tem que em ter casa, programado Tem tudo. a Inês que trabalha com a gente, ela perdeu 7 quilos esse Nossa. mês. E ela sempre falava que ela queria fazer academia, ela não tinha tempo. Ela falou assim, quer saber? Eu vou começar a ir embora a pé. Perfeito. Já deu uma grande diferença, com certeza. Todo dia ela está caminhando 1h30. Olha só. Ela tem, o que é mais cansativo, com certeza. Com certeza. Ela tem que Mas ela acordar se mais cedo. propôs, exato. Mas é o que dava pra ser feito no Sim, momento. achou uma Sim, a solução solução. pro estilo de vida dela. Ali no meio do caos, Porque eu acho enfim. que as pessoas, assim, como dizem, romantizam muito tudo, achando que é tudo muito certinho, tudo muito fácil, tudo, né? Que as coisas vão ser assim, não falo da noite pro dia, mas que de repente você acorda e você vai. Você já tem a sua rotina toda programada, que tudo vai sair lindo, maravilhoso. Que eu vou e acertar pronto. de primeira, né? Não é assim. É. Até hoje a gente tropeça em muita coisa. Sim, certo? pra ir de Mas- manhãzinha pra academia, né? A gente acorda às 5h30 pra ir. Meu marido, ele deixa tudo pronto. Exato. E aí ele pega no meu pé. Você já deixou tudo pronto? Eu falo, é só abrir a gaveta. Não, tira. Não, Porque você senão já você vai tira ficar da escolhendo. gaveta, é. Senão você vai Se ficar tiver escolhendo e fala, que essa ou escolher, aquela. né? Né? Não, tipo, tá frio, então tem uma blusa pra pôr por cima, mas tá lá a calça, tá lá o top, tá lá o Então, tênis, toda a garrafinha de o água. planejamento, a Tá organização tudo. do E dia acho que faz anterior. o fato de você não desistir, será? Você já deixou a roupa pronta, então... Tem uma Será que conhecida não- minha que ela dormia com a roupa até. Se for o caso, vai. Até porque a roupa de ginástica não amassa. aí Mas acorda não e amassa. vai. Se é isso pra começar, é como porque Eu cheguei precisa a fazer começar. isso baseado nela. Já Sim, cheguei a mas fazer você sabe isso. que eu No tive- frio. No frio eu fiz. Você sabe que eu tive uma aluna de personal que a época que ela melhor fez as aulas foi uma época que a gente fazia 5h30 da manhã. Isso há anos atrás, que ninguém acordava 5h30 da manhã para fazer exercício, mas eu ia na casa dela. E eu dizia para ela assim, olha, se você não quiser fazer aula, você tem que me ligar, você tem que me avisar até 9 horas da noite, que é o horário que eu durmo.
Porque depois que eu acordei, às Sacanagem. 5, porque eu vou ter que acordar, tipo, 15 para Sim, 5, sim. 4 e meia da manhã. Então, depois que eu acordei, eu vou estar na Já tua tá aula porta dada. e você se vira. Então, assim, o que que acontece? Ela era até engraçado, porque às vezes ela abria a porta, literalmente, ela tinha De acabado de pijama. acordar. Não, ela tinha acabado de acordar. Sabe quando a pessoa levanta da cama pra abrir a porta pra você? E ela chegava e ela falava assim pra mim, não vou nem me trocar, só vou colocar um tênis. Eu falei, então é isso aí. Vai. E ela fazia de pijama. Mas assim, se propõe a fazer De alguma faça. forma, de alguma faça. forma. Aí depois a gente passou o horário pro meio-dia, aí nunca dava certo, porque nunca chegava em casa. Então, assim, de repente é bem isso mesmo. O único horário que você tem é aquele que você cai da cama já de roupa. E vamos nessa. Mas Sim, qual que é o né? melhor? Qual que é o melhor horário pra treinar? Aquele que você vai. Exatamente, aquele que você vai. Lógico É aquele que, que você pensando vai. aí em alguns benefícios em relação ao hormônio, o hormônio de dormir, gente, Melatonina, cortisol. o ideal não é à noite, né? Treinos intensos, Mas não. se é a única opção que você tem. Principalmente se a pessoa já tem algum problema de sono, né? Sim. Já tem insônia, já é Mulheres mais difícil dormir, maduras, mulherada né? madura Então, já tem melhor mais durante As o pessoas dia. às vezes Então. pegam nisso, né? Elas Sim. pegam um detalhe. Sim. Mas E aí teve quer época, porque, em vez de usar algum Putz, a noite não contexto... é boa. então não vou nem Mas eu não fazer, porque é o único horário que eu tenho. teve época que eu fiz isso, que tipo, ai, não, à noite eu não posso treinar por causa dos hormônios, e aí não tava treinando. E aí, então, chegou um momento que, tipo, não, pelo menos eu tô indo. Então, eu tava indo à noite, melhor que nada. Exato. Até eu conseguir me reajustar. Exatamente. Não, de manhã. É aquela E história, aí- descomplica, né, É. gente? É porque Exatamente, descomplica, é. para de ficar De arrumando arrumar desculpas desculpa, e né? muletinhas, E outra coisa, etc. E tal. mesmo que você só tenha a noite pra treinar, você não precisa fazer uma corrida à noite, né? Você não precisa fazer uma corrida às 9 horas da noite. Você pode escolher um outro tipo de exercício. Pelo menos um pra exercício começar, de intensidade mais pra você baixa para fazer. te ajudar. E outra coisa, nós temos a higiene do sono, né? Então, ainda que você treine, se você chegar em casa e fizer o processo de higiene do sono, claro que vai dar uma desligada. Claro que vai te melhorar. E aí, se a gente pensar que a atividade física também libera um monte de outras substâncias que vai te ajudar De a, favorecer tudo. a restaurar esse processo de sono, que é restaurador e tal. Então, assim, eu acho que vale mais a pena do que você não fazer. Né? Exato. Meu marido, ele só consegue jogar à noite, que é o horário que dá. Então, ele chega, às vezes, de um plantão de 12, 24, 36 horas, e ele vai pra uma partida de tênis, ele joga 3 horas. Ele chega em casa 11 horas da noite, pilhando. E ele Relaxado, fala que né? ele fala Então. que ele dorme melhor, que pra ele é melhor do que não. Porque se ele não fazer, ele vai ficar estressado. É porque ele sai de um plantão de 12 E horas. outra? Então, a atividade física, para ele, é o gatilho de desligar. De desligar. De desligar. Exato. Então, assim, isso é muito bacana. Eu trabalho com Pilates. E o Pilates, embora a gente possa ter uma aula intensa de Pilates, ele sempre vai ser uma aula mais que proporciona um relaxamento Sim, maior. maior. Por quê? Ativação da respiração contínua. Então, a respiração, ela te dá essa questão de um estado mais de paz ali, mais de concentração. São exercícios que você faz mais concentrado também e tal. Mas mesmo assim, eu tenho alunas que fazem, tipo, às 10 horas da manhã para entrar em sala de aula, entendeu? E às vezes elas falam assim, nossa, é uma delícia, porque eu tô sentindo que eu estou relaxada, mas eu não estou pronta para dormir. Ou seja, o relaxamento que a atividade física traz também é aquele gatilho E também que você tem precisa, aquela questão né? do dia, justamente, é o sol, é outra coisa. Você não vai ter, de fato, aquele desligamento que você tem quando já está noite, quando já a Sim, melatonina sim. já está, né, ajudando. Então, mas aquilo, entra muito aí a questão que a Bruna também pega do autoconhecimento. Sim. Porque você tem que se olhar, você tem que se entender e você tem que ver o melhor período que você consegue aproveitar tudo. Entendeu? Eu funciono de manhã. Para tudo, para qualquer coisa, para pensar, para treinar, para dar aula, Mas eu acho aquele que a maioria das gás. pessoas, né? Eu Então, sou da manhã, eu mas por muito tempo. eu não sou da noite. Não adianta. E tanto que quando na academia eu dava aula, que a gente dava, né? Body pump, jump, terminava com bike. A minha última bike terminava às 9 da noite. Pensa como era meu sono. O tempo inteiro eu sonhava que eu estava muitas pedalando, eu aulas. sonhava que eu estava dando aula, coisa doida, entendeu? Mas aquela história. Hoje, já não. Hoje, depois das 9, se alguém conversar comigo, não exija muito, porque eu já estou embalando, você entendeu? E Mas é tudo- toda essa e questão olha de como é a você se cabeça organizar e organização. e você se conhecer para ver onde é que encaixa tudo melhor.
né? Então, mas na verdade, assim, todo mundo é pra ser do dia, porque eu Teoricamente por muito seria. tempo, eu Teoricamente acreditava seria, que eu né? rendia à noite de madrugada. Então, eu estudava até 3 da manhã. No dia seguinte, estava um bagaço de Trapo. mau humor, né. Mas aí, você estudando, conhecendo, não, eu tenho que dormir O círculo cedo. circadiano que você precisa respeitar, São os né? achismos, né? Por causa de uma série de os achismos, né, as crenças, uma série de hormônios que eu bagunço e aí tá me E daí prejudicando. você não consegue render o dia pra nada. Não, Pra e- serve de Nada. desculpa, que nem no meu caso. Eu sempre também falei que eu era da noite. Mas é porque eu odeio acordar cedo. Sim. Então, assim, eu sou da noite. Eu odeio acordar cedo. Mas óbvio que quando eu acordo e levanto, Vai, faz, eu tô né? rendendo mais de manhã. Mas eu não gosto. Mas é Tá, mas o claro. acordar cedo pra você seria o quê? Tipo, acordar, pra mim, o normal, eu madrugo. Eu acordo 4h30, 5 horas. Imagina, Mas isso acordar pra cedo mim é flui. 6 horas. Então, mas 6 horas é cedo. 6 horas, tá. Mas é um horário que... 8h30 é o horário que eu Tá gosto. bom, mas é um horário que cabe, por Mas exemplo, no ainda seu cabe, dia. né? Não, as crianças... Ah, tem criança, né? Não, mas verdade. na verdade, assim, você sabe que eu mudei muito o meu estilo de vida depois que eu tive filho. Porque criança é tipo assim, depois de um determinado horário, ou você desliga ela, ou você. Reza. Entendeu? Ou você dá. Você Pra tipo ela, pra fala, né? Ou então você fecha a Manda porta e fala, manda, fica aí manda que pra a avó. mamãe vai dar um tempinho. Você doa. Porque o que acontece? A criança ela é muito engraçada, né? Os meus filhos pareciam que eu apertava que apertava um botão e simplesmente eles desligavam e eles apagavam em sono profundo. Só que até eles caírem nesse sono profundo, eles fazem um pico de adrenalina que você fala, meu pai do céu, o que tem essa criança? Ela começa a se agitar para dormir. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu tive filho, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Então, assim, 8 horas da noite, eu dava aula também, às vezes eu chegava 10 horas da noite em casa de dar aula, nossa, eu ia fazer janta, né? Tipo, a vida noturna. Daí, quando eu tive filho, eu falei, não, eu vou ter que desligar antes, porque eu prefiro acordar mais cedo E de repente do fazer que alguma coisa. aguentar esse estresse da noite com essa criança, entendeu? Então, assim, a gente começou a dormir mais cedo, preparar banhinho, dar jantinha, tal, tudo. E aí, então, eles deitavam 8h30, 9 horas, eles dormiam, claro, quando eram menores, porque depois de uma certa Sim. idade você não consegue fazer isso. Mas assim, eu tenho um de 11 que a gente ainda faz isso. Consegue. 10 horas é o Pra horário você de ver dormir. como rotina é importante desde sempre, né? Desde sempre, exatamente. E aí, então, o que acontece? Daí eu comecei a me organizar melhor nessa manhã, porque eu também detestava as manhãs. Eu preferia ir até da Mais tarde tarde. dando aula e poder dormir um pouquinho mais tarde, que é tipo 8 horas. Eu tive né? que tomar essa 8 horas, decisão com as 8h30. crianças também. Os meus, eles dormem às 7h30 da noite, eles estão dormindo. E 6 horas da manhã eles estão Estão acordados. acordando. Mas assim, ou eu ficava louca. O duro é sábado e domingo, Ou né, eu, cara? mas assim, ou eu ficava louca à noite, porque assim, eles pegam. Pegam fogo. E a briga, eles começam a brigar. Eu tenho os 2 pequenos, né? Então, assim, ou eu ficava louca ou eu acordava cedo. Então, Sim. aí eu optei por acordar mais cedo. E eles dormem cedo, acordam cedo, eu acabo. Você eu também acabei acaba dormindo dorme mais cedo também, né? Mas você sabe que é tudo isso que é uma questão de organização para que você também consiga fazer as coisas enquanto mulher, né, tal, porque o que acontece? A criança pequena, ela toma muito seu tempo, Sim. né? Então, se você vê, se uma criança que nem as crianças da Carol, elas deitam e dormem 7h30 da noite. Então, a Carol não deita às 7h30 da noite para dormir. Mas ela tem, sei lá, até 9h30, 10h30, 10 horas, sei lá, o horário que ela dorme, para se organizar na vida dela, Sim. para ela poder ler um livro, para ela poder ficar com o marido, para ela poder assistir um filme, ou para ela fazer um exercício, para ela se organizar. Porque o que acontece é que a gente observa muito hoje é isso, né? A Bruna, como psicóloga, deve saber muito mais isso do que eu. Aquela coisa de tipo assim, é o tempo todo agitando. É o tempo todo né? fazendo e não fazendo nada. Exatamente. né? Então, assim, eu tô com a criança acordada, de repente eu tô cuidando da minha mãe, de repente eu tô indo no mercado, de repente eu tô cuidando do meu trabalho, de repente eu tô fazendo tanta coisa, e aí não sobra mesmo um tempo pra pro você, exercício, não sobra um tempo pra uma massagem, não sobra um tempo pra uma leitura, não sobra um tempo pra nada, né? Que aí entra o tal do multitarefa, que ele tá querendo Fazer tudo. querer compensar achar que- alguma é. coisa, achar que, olha... Quanto mais, né? Eu tô sempre ele ocupado. Ele quer que as pessoas valorizem, sendo que ele não se valoriza, né? Então, precisa ter... Você se priorizar.
É aquela história do avião que todo mundo fala, né? Que o pessoal fala, clichê, não sei o quê, mas eu falo que se você parar para pensar na sua vida, é isso. Primeiro você põe a máscara em você, para você estar bem, para daí depois você poder acudir quem tá perto. Cuidar dos outros. E isso é na vida, entendeu? É o que a gente fala, como é que você quer dar conta de tudo da melhor forma, porque você pode até dar conta, mas com certeza é tudo atropelado. Você com não certeza bem, é tudo não atropelado, é da né? forma. E aí aquela história, você tá sempre irritada porque faltou, e porque você não fez por você, e porque eu queria fazer isso para aquilo e não deu, porque fiquei olhando aquilo. Então, quer dizer, você tem que estar bem para dar a melhor conta possível do resto, da casa, da família, de você mesma, do trabalho. Então, é uma coisa que acaba, lógico, tá sempre entrelaçada a outra, e que sem organização, sem rotina e sem saúde, o negócio não flui. E aí chama todo mundo em casa, conversa e organiza isso. Mas geralmente é aquela pessoa que quer abraçar o mundo, que ela não se acha, de repente, boa o suficiente. Então, ela tem isso de querer ser multitarefa, de querer abraçar tudo. Para mostrar para ela mesma Pra que, tipo, eu dou conta. Ela quer que os outros valorizem ela. Ela quer reconhecimento e valorização. Ninguém reconhece. Ninguém. Eu vejo várias mulheres falando, ai, mas eu faço tanta coisa. Eu passei o dia inteiro limpando a casa. E aí seu fica marido não frustrada, vem, né? Gente, esperando que o marido Nossa, repare limpar que a casa pessoa tá é a coisa mais ingrata mesmo. que existe. ou que foi Acaba, né? Ela se errado. suja É o sozinha. tipo de coisa que Nunca ninguém acaba. reconhece. E ninguém E é o reconhece. tipo de coisa que leva tempo, que você cansa Sim, realmente, sim. mas não tem reconhecimento. É. E assim, né, eu acho assim que o que você falou muito de querer agradar os outros, querer mostrar para os outros, né? Na verdade, a gente também puxa muito coisa dos outros, né? Então, assim, porque tá todo mundo sendo multitarefa, eu também tenho que ser. Se tá todo mundo trabalhando à noite e não dormindo, eu também tenho que fazer. Parece que você tem que né? estar sempre E aí, fazendo. as pessoas criam bordões que você vai, né? Tipo, trabalha enquanto todo Enquanto mundo eles dorme. dormem. Né? Isso Então, aí- tipo assim, Não, morra isso de não- limpar isso a não me casa pega. enquanto a outra tá na piscina. Então, assim, né? É umas coisas assim que você acaba comprando uma ideia que às vezes você Aí nem, precisa né? tomar cuidado com as redes sociais, né? Eu sempre Sim, falo né? que é só uma pequena amostrinha da vida daquela pessoa. Então, e essa história de tá todo mundo trabalhando, viu? Calma. Não é bem assim. Calma que não é bem tem assim. que ser assim. Mas E a você não geração precisa mais nova que estar tá vindo, assim. eles não estão muito. Não estão nem aí. Não. É pelo contrário, já nem querem trabalhar, Não, né, mas gente? o meu marido tá sofrendo com recém-formados, porque os recém-formados só querem dar plantão de segunda, terça e quarta. A escala fica vazia no final de semana. Não tem. Olha, Aí, não tem- aí eu conversando com uma outra amiga, e ela falou, não, mas é a nova Geração. essa teoria, nova vibe do exatamente. pessoal. É viver, não é Como se não você houvesse sabe que amanhã. eu Só tive- que, aquela história, só que teve, né? Só que tem, né? Só que assim, tem. só que não pode ser 880. 880, né? Um precisa exatamente. trabalhar de segunda É. e terça e o outro quer trabalhar 24 horas. Tem que conseguir ter Mas um você sabe equilíbrio. que eu tive um grande conflito na minha vida. Eu tenho uma filha de 22, então o conflito já chega ali, né? Mas eu tive um grande conflito quando eu comecei a trabalhar com uma geração mais nova. Que a gente trabalhava em spa, e spa é de segunda a segunda. E quando a gente começou a recrutar estagiários que vinham se formando, eu falei assim pro meu colega, eu falei, olha, a gente muda o nosso jeito ou vai trabalhar eu e você sozinha, né? Porque nós vamos fazer tudo Quer o fazer tempo tu- todo. Sim. Porque assim, ó, a gente ia para uma Dá entrevista... conta de tudo, né? A gente dá conta de A gente tudo. dá conta de tudo. E a gente ia para uma entrevista, entrevista de emprego com eles, era muito engraçado, porque ao invés da gente entrevistar, a gente era entrevistado, né? Então eles já chegavam assim, ó, mas trabalha de final de semana? Então nem vamos continuar. Mas trabalha... então nem vamos... feriado? Não. Feriado eu não trabalho. Então, quer dizer assim, eu falava, meu Deus do céu, a pessoa quer trabalhar, ela é estagiária, ela quer trabalhar de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, e de preferência que alguém busque ela na casa e leve ela embora, né? Então, assim, Mas você sabe que eu acho que até aí os pais acabam se perdendo na questão de cuidar dele também, porque você acaba sendo mãe turista, pai turista, que tem que levar, que tem que pegar. Mas eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu tô levando, Sim. porque eu tô pegando, porque eu tô buscando. Quer dizer, eu acho que tem idade aí que você pode realmente dar conta. Então, você tem que começar a olhar o que é que você precisa fazer para você, entendeu? E numa dessa, assim, contrata uma perua, Tem coisas que dá contrata pra um delegar. serviço de um Uber, contrata não sei o quê. E a gente pra perde que tempo com você bobagem também. Perde muito tempo Fica na com rede coisa que social, não vai. gente. Não gente, é? mas eu falo que... Mas eu acho que até a rede social é aquela história. Se você prestar mais atenção,
busca aquilo que vai acrescentar. Procura, Mas pelo eu fico, às vezes, menos... Você passa ali, você deita na cama, eu Então, vejo, mas- eu fico, às vezes, 1 hora vendo coisa à toa. Quando a pessoa Então, fala que não tem tempo. Cara, 1 hora, exato. Não, mas foi o que eu Você falei. pode E ler se um usa livro isso a favor, nessa né? hora de deitar Não, ou à até noite, mesmo na você cama, vai um para a internet, livro. mas você procura, que eu falo, assuntos e coisas que vão te agregar, que vão Sim. te ajudar, que vão te abrir os olhos Mas- para um monte de coisa. Mas, na verdade, eu acredito assim, ó, que quando a gente passa tempo demais, a gente perde o foco dessa questão do que me agrega. Não sei. Porque o que acontece? Eu falo assim, ó, quando foi citado lá no grupo do Descomplica a questão do comer fora de hora, né, do comer de pé e tal, tudo, e da questão do tempo e tal, eu falei, nossa, rede social ou qualquer coisa que você vai fazer no celular, porque hoje a gente faz praticamente tudo no celular. E quando você abre uma coisa, aquilo te carrega para outra, para outra, para outra. Quando você vê, você tá numa teia, você já não tá mais, você já não sabe mais nem por que você catou aquilo, né? Sim. Então, assim, eu falo assim, às vezes a gente tá na rede social buscando, sei lá, né? Tipo, vou ver aqui o que tá O que está acontecendo, acontecendo para eu poder trazer pro meu. Só que às vezes você se desconecta tanto disso que quando você vê, você já tá na vidinha do outro, né? Tipo, nossa, fulano foi viajar de novo, porque eu não saio de casa. Porque daí eu acho que também vem toda uma bagagem de frustração, que é aquela coisa, que na rede social é o bonito. A grama do Precisa vizinho tá tomar sempre mais muito verdinha. cuidado com Exatamente. isso. Então, assim, eu falo assim que a questão é justamente essa. Quando a gente fala da falta de tempo, o dia continua tendo o mesmo tempo. Para todo né? mundo, 24 horas para Então, todo mundo que eu saiba. Exatamente. Então, assim, aonde está indo esse tempo? Porque Algumas às pessoas vezes, administram melhor, né? Sim, Exatamente. exato. Mas daí que vem a dica do escrever, né, do tipo, o que eu vou fazer em tal hora, porque às vezes isso soa muito assim, de tipo, nossa, mas agora eu vou ter que escrever para onde eu vou e tal. Mas Fica é só mais por um período. organizado, facilita mais, né? E quando você tem clareza das coisas pra você, dos seus objetivos, do que você tá fazendo e onde você quer chegar, fica mais fácil de você não perder o foco. Então, E mesmo que perca, porque aquela história, a linha nunca é reta, né? Uhum. Mas mesmo quando Tem você já uns- tem aquilo trilhado, você escorrega, mas você sabe para onde você volta. Senão você fica assim. E agora? É. Para onde eu vou? Você É, fica sem o vida rumo. leva na eu, verdade. deixa a vida me E levar. leva vida mesmo, leva né? eu. Leva para trás, E para na todo dieta lado, é mesmo para onde isso, você né? quer. Na dieta é exatamente isso. Você perder o foco, você saber Sim, voltar. volta para Exato. você. A voltar. O mais Páscoa, importante da dieta é você saber voltar. né? Comer porque- o chocolate. Eu Ok, tava assim, comer comeu. chocolate doce. Putz, comi. Agora tá bom, chega, vamos voltar. Mas o que Acabou, né? acontece? Teve Vida gente que que falou segue. pra mim, o problema não é a Páscoa, o problema é que fica a semana inteira, aquele tanto de ovo em casa. E aí, Dá porque fim. tá lá e tem que Dá comprar. fim, congela. Ah, e outra, Dá dá, pra dá pra alguém. criança na Acho que rua. foi você que falou que você fez brownie Eu o ano derreto. passado. Ano passado eu derreti tudo, fiz brownie e congelei os brownies. Ah, Esse é. ano eu vou fazer de Pronto, novo, ó, porque tá um ótima tanto de dica. chocolate lá. Ótima dica pra quem ficou com um monte de então, chocolate aí. sobre- daí já vem, né, essa questão da gente também, né, do como a gente gosta de ter, não sei, né, essa coisa da famosa fartura, né? Em casa foi Então, pouco. tipo, não, eu quando as crianças eram menores era pior. Hoje a gente, tipo, nem comprou nada, comprou chocolate normal e tal. Mas assim, essa questão do tipo, eu não posso ir lá e comprar um, né? Eu tenho que, sabendo que eu já vou ganhar da avó, do vô, do pai, do tio, Ainda tem ainda que ir eu lá, tenho que ir lá tem que e comprar mais um, né? Em casa foram 10 ovos. Não é? Que foram, eu tenho 2, né? Então cada um ganhou Padrinho, 5. vó, madrinha, Foi todo mundo dá. madrinha, vó, vô E e coelhinho. Ó, eu lembro que quando... O Gaspar ganhou um da gente, os ovinhos da caça aos ovos, só. Foram Eu 10 lembro que ovos. quando os meus eram pequenos, a gente, depois da Páscoa, né? Imagina esse dinheiro. A gente. Então, mas é isso que eu falo. Depois a pessoa tô fala que pensando não que tem agora- dinheiro. Você sabe que aquela história da Bruna que Depois ela a gente fala colocou, fala que não tem dinheiro. não é? Da- A história que a de Bruna você colocou de fazer a conta de fazer crédito. a conta. Isso foi ótimo, gente, entendeu? Porque teve muita gente, a minha tia mesma falou, nossa, a gente acaba não tendo muita consciência mesmo. E quando você para pôr e para ver, você fala, nossa. E a outra lá ainda falou, não, comprei até uma blusinha. Poxa, saiba comemorar Sim. de outra forma. E- né? Meu problema eram os cappuccinos da vida, né? Os cafés, assim. As padariazinhas. Adoro. né? Aí você põe, coloca põe no isso cash. na ponta do Porque lápis. às vezes quando sente no bolso, né, a pessoa... Você tem que Dá transformar diferença. de algum jeito. Eu né? tive um professor, há um tempo atrás, esses tempos atrás, que ele dizia assim, ó, que quem se alimenta bem até tem uma vida próspera, entendeu? Porque ela sabe o que comprar, ela sabe o que comer e ela não desperdiça. E é uma grande verdade, né? Porque, assim, se a gente for parar para ver o que a gente come de bobagemzinha, né? Porque você não entra numa padaria e toma um café preto e vai embora.
né? Não. Então, ali você já quer um café com um cappuccino, ou você quer um Além café do que você com- come com- ali, com você vai chantilly. levar algo ainda mais para casa. Exatamente, exatamente. Né? E assim, a gente tem um hábito, né, de tipo assim, eu comi um salgado, eu tenho que comer um doce, né? Ou eu só comi um doce, né, Ritinha? Mas assim, a gente tem essa questão, né, do tipo assim, eu fui na padaria para comprar um pãozinho. Então, pô, compra o pãozinho E e se sai, for ver a né? questão da contabilidade, Isso é foco, né? Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que fazem o plano de um ano na academia e se vai um mês é muito? Nossa. Mas eu paguei um ano Digamos de pra- passagem que a academia sobrevive como se disso, fosse né, dos que não vão. compromisso. não Meu é? início, assim, lá nos meus 19 anos, quando eu comecei a fazer academia, eu pagava e não ia. Era um dinheiro que ficava. Não é? Então, a gente fala, se Olha. você tem exatamente a clareza do que quer, de onde quer chegar, a organização e o planejamento de tudo isso, além de você economizar, você entra, sim, com a sua saúde em ordem, gente. Por quê? Não tem Pra como começar não aquela entrar, história. né? A gente já sabe que para treinar, você não precisa estar numa academia obrigatoriamente. Muito pelo contrário. Hoje você tem N opções de fazer. No programa foi mesmo, a gente faz passado os exercícios em casa. Sim. E com muito resultado. Então, quer dizer, você não precisa nem de acessório. O que a gente falou, o Com acessório... internet hoje até pra buscar bons Tudo. alimentos, Hoje você tudo tem você para não- tudo, você consegue tudo. É, Então, quer dizer, você não precisa gastar com isso, mas você tem que ter a consciência que você precisa fazer, independente se você vai estar na academia, né? E aquela história, vamos facilitar então os bons hábitos, né, gente? Vamos tentar deixar mais à mão, mais próximo, para quem tem aquela dificuldade de começar, que você sabe que você precisa. Você sabe que você precisa acertar uma alimentação. Então, começa com o quê? No mínimo, né, Carol? Cortando as bobagens. Acho que se você já cortar as bobagens, você já tem um grande resultado. um grande né? resultado, Um resultado né? inicial. Comida de Mas- verdade é barato. Não é? É barato. Arroz, feijão, batata, E assim, legumes, folhas. A Carol, como nutricionista, acho que também escuta muito isso, né, Carol? Tipo assim, tem que comprar o light. Né? As pessoas não têm essa ideia. Tipo assim, eu tenho Comer que comprar saudável é caro, né? Exatamente. Comer A gente saudável é escuta caro. muito isso. Tipo assim, mas fazer uma alimentação saudável, fazer uma dieta balanceada é muito caro. Aí você fala assim, mas muito caro, tipo, por quê? Daí as pessoas só pensam nisso, né? Tipo, castanha, não é? Assim, Vai fazer as caras. né? Só os lights, os diets, os pães, não sei o que. Eu falei, mas tipo, daí faz Uma parte, paciente essa semana né? ela falou assim, eu quero comer arroz integral. Eu posso? Eu falei, pode. Ela falou, eu preciso? Eu falei, não. Ela falou, mas eu tenho um saco. Eu falei, Então você, por favor, come, né? Porque talvez, Ai, ai. em algum momento, ela decidiu fazer dieta e começou comprando um arroz integral, integral. né? Com tudo integral. Que aí não é tão gostoso, mas tudo é questão de adaptação. Já, mas né? acho que a pessoa já fala, achando que eu vou falar, não, que bom, né? Ela percebeu, ela ficou meio assim. Sim, um macarrão integral. Se você É gosta, engraçado, se porque você- hoje a gente fala assim, a gente né? tem muita informação para tudo, mas como as pessoas ainda são carentes disso, de dar informação Certa. certa A e de informação entender, certa. na verdade, de ter a informação certa, mas assim, captar isso e colocar... Opa, calma. Vai, segunda. Essa foi a primeira hoje, hein, Art? Você viu que eu já estou melhorando. Mas assim, captar isso, né? E entender e colocar, porque isso a gente fala, é para tudo. É com alimentação, é com a questão dos exercícios, porque eu não tenho tempo, não vou para academia, não vou fazer nada, né? É que as pessoas se pegam no detalhe. Eu acho que Na é nas desculpa. desculpas. Que nem assim, até a questão do arroz. O arroz integral para o arroz normal tem mais fibra? Tem. Mas isso vai fazer Uma vai fazer grande no seu diferença. processo? Não É porque não é vai. só aquele alimento, né? A Qual pessoa não que, tem por a noção exemplo, de que é nesse só aquele caso do alimento. arroz integral e do comum, qual que seria a diferença? Fibra, o arroz integral tem bem mais fibra. Mas aí... O pão integral, tá. os alimentos integrais, eles têm mais fibra. Então, assim, ótimo. Se Mas você vai consumir mais fibra, ótimo. Mas isso vai fazer uma grande diferença no seu processo de emagrecimento, por exemplo? Não. Em O termos que de vai fazer caloria, a Carol, diferença? Não. não é? muda muito. Mas a pessoa tem a ideia de que ela está comendo uma coisa menos Porque o que calórica acontece? Ela tem a fibra, ela nem entra ali na quantidade. na quantidade. E aí vai na caloria, vai lá na academia, se mata na esteira de fazer correr, de blá, 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 para ver as calorias e de repente o treino que poderia ser muito melhor aproveitado acaba que não é. Porque às vezes ela em casa, usando o peso do corpo, ela teria muito mais efetividade, Sim, né? com certeza. no ela é mais, resultado né? com aquilo do que vezes ela você fica com um ir para uma pezinho de 2 academia e quilos, simplesmente se matar numa esteira, por exemplo, né? Então eu acho que com a mentoria justamente dizer a gente veio justamente para isso, isso, né? Quando a gente pensou na mentoria, o que nós pensamos, né? Em ajudar essas pessoas que têm, talvez, muita informação e não sabem o que fazer com elas. Exato. Que talvez tenham uma informação desconexa, né? Tipo, eu penso que uma coisa é bom e Os realmente, achismos, né? as Os crenças. achismos, as crenças. Porque o que acontece?
E principalmente, né, mostrar para essa pessoa que é um contínuo, né? Que ela precisa fazer diariamente, Todo dia. que ela Que é pra precisa São vida. fazer. ações diárias. Precisa ter Exatamente. essa consciência, que, né, eu tenho paciente de 20 e poucos anos que é muito difícil essa mentalidade, né? Eu não gosto de musculação, eu decidi que a academia não é pra mim, enfim, várias falas assim. Mas academia não é que pra mim, a ótimo. musculação, o fortalecimento muscular, seja então em casa, Sim, né? Não exato. seja indo lá, que vai te proporcionar autonomia pra vida. Pra Pra vida. Pra vida. É pra vida. E aí, uma coisa que pra mim funcionou, e aí eu fico falando pra eles: você não aprendeu que você tem que escovar os dentes? Por que você escova os dentes todos os dias? Por causa disso, disso. Então, exercício físico é a mesma exatamente coisa. Você vai isso. precisar enfiar isso na sua cabeça. É o que a gente fala, é o remedinho Você mais escova o dente fácil, pra não né? ficar sem dente, né? A gente vai cair. Mas é a primeira mas eu coisa. falo Mas isso. por que você vai fazer musculação? Pra você conseguir andar quando você ficar mais velho. Exatamente. Pra você conseguir sentar numa privada. Exato. Você não precisar de conseguir ajuda para você tomar banho, para você pôr conseguir- um sapato, conseguir né? se Por tua limpar, que eu já roupa, para trouxe você se isso, que eu limpar. já tive paciente de E quando 70 fala isso é anos. pesado, né? A pessoa fala, putz, não. Eu já tive, né, pacientes de 70 Nem tá anos que não falando de conseguia estética. se limpar. Imagina, uma coisa básica, você precisar de alguém pra vir limpar você. Oi. Mas eu acho que assim, né, ainda existe um mercado muito grande da estética em termos de exercício, né? Sem dúvida. Então, eu acho que a venda do exercício como estética tornou o exercício como algo supérfluo, né? Então, se eu quero acho ter que uma às vezes perna não é nem legal... tão supérfluo, mas ficou aquela coisa, aquele fardo, aquela coisa pesada. É, porque, então, por e exemplo, tipo, Aquele padrão mulherada, de beleza. isso, aquela mulherada que e já eu passou digo- dos 40, que sabe que o corpo tá mudando, que não é mais a mesma coisa. Aí você fala assim, eu nem vou pra academia porque só vai ter aquelas menininhas gostosinhas lá e Então. fica aquela coisa meio de não se enxergar, Tem de isso achar, também, tem a crença né? de E a que... cobrança de que, eu nunca mais vou ser daquele jeito, né? Mas de uma eu coisa engordei, pesada, eu né? tenho dificuldade para emagrecer mesmo, por conta da idade, então deixa assim, é um outro jeito de pensar, é um outro tipo de crença, né? Mas, além do padrão estético, hoje também existe uma lavagem cerebral nessa nova geração que você tem que se aceitar. E aí entra naquela questão de aceitação do seu biotipo. Sim. Você é mais baixa, você é mais alta, então vai ter coisa que vocês não vão conseguir com o corpo de vocês. Exato. Isso não significa que, tipo, estou gorda acima do peso e E tá tá tudo bom, eu bem, me eu tenho aceito que- eu assim me aceito mesmo. assim. Não é isso aceitação. É o que eu consigo fazer com o que eu tenho. E as pessoas têm uma ideia também, né, que é assim, eu estou acima do peso, mas eu sou saudável. Há controvérsias. Há controvérsias, né? Há Exatamente. controvérsias. Porque assim, o que a pessoa ela acha que é o saudável, né? É como dizem, eu acho que hoje ainda pensam que Pensam em não estou exames. doente. Não, eu não estou Não, doente. até questão de Não exames. estou doente. É, Eu não. tenho pacientes que estão bem acima do peso e os exames. Os marcadores, Hoje- teoricamente. Hoje são- estão bom, então, mas é isso que eu Entendeu? digo. Mas isso a conta chega. Não vai ser hoje. Eu tinha um professor que ele usava o exemplo assim da pia, né? A pia que a gente não coloca o ralinho e que vai entrando que dá sujeira, esconde, sim. com certeza um dia ela vai se entupir, né? Então, assim, aquilo que eu não cuido, então não interessa se hoje você está acima do peso e você está saudável, né? Que a gente sabe que não está saudável, mas assim, que você não apresente nenhum problema em exame ou então articular, mas um dia isso pode mudar. Não, né? e tem o detalhe que às vezes a pessoa pode até bem nos marcadores, mas é aquela história, tá dormindo bem? Não. É uma pessoa que é de bem com a vida? Não. É uma pessoa que vive irritada, vive mal-humorada. Isso? E ela acha que tá normal isso? Só por conta dos marcadores? E o que a gente tem né? que citar de marcadores é assim, né? Que de maneira geral, esses tempos atrás publicaram uma coisa muito interessante, uma foto de uma praia, nos anos ali 70, 80, e uma foto de uma praia Hoje. nesses tempos atuais. A quantidade de pessoas acima do peso, Sim. né? Então, assim, não vai muito longe. Vai na praça da alimentação no shopping, vai no supermercado Sim, e você vai sim. ver essa diferença, né? Então, os marcadores, eles vêm em cima de uma como que se fala? De uma estatística da Geral. população. Exato. Como a estatística da população está cada vez pior, esses marcadores estão Não cada foram vez mais tão- altos. Então, assim, não significa, de repente, que você não esteja, né? Que você esteja Não em tá. cima da carne seca aí, quando você usar um ditado bem. E você está acima do peso, né? E você não tenha nada,
né? Isso não significa. Talvez ali tá meio camuflado as coisas, né? Pois é. E é isso, gente, que na mentoria Descomplica, a gente descomplica essas ações diárias e essa conscientização, no caso, que todo mundo deve ter. Mas o nosso público aqui, a gente está direcionando bem para as mulheres, mas que todo mundo, sim, deveria ter isso, porque a idade chega, cada fase é uma fase. Para a mulherada, principalmente, que está aí perto dos 40, climatério e menopausa, é uma questão de tempo. Muitas mudanças vão acontecer, sim, e claro, quanto mais cedo você começar a se atentar aos cuidados que você pode ter, muito mais tranquila essa fase pode ser, né? E na mentoria a gente tem esse olhar, né, para os exercícios físicos que devem ser diários. Então, no caso aqui, eu com a Érica, a gente divide os exercícios de força, os exercícios aeróbicos, os exercícios de mobilidade, que a gente acredita que deve estar, sim, na rotina diária, né? Cada um com a sua importância e todos juntos melhor ainda. E os exercícios são divididos diariamente, mas em aulas, em média, uma aula longa são 30 minutos. Então, quer dizer, num dia de 24 horas, você ter aí esses 15, 30 minutos para você ter o exercício, a gente sabe que isso faz, sim, muita diferença. A Bruna também entra com essa questão do autoconhecimento, de você se olhar, de você entender várias coisas aí, de você escrever, inserir né? novos hábitos, escrever bastante frases para mudar esse seu mapa mental de coisas que você a vida inteira falou e acredita naquilo, e aí nós vamos ressignificar e ensinar um novo caminho mental para o seu cérebro. Exato. E a Carol entra justamente com a ideia de que você não precisa não comer um monte de coisa para você estar bem, né? Eu quero que as pessoas aprendam a comer. Exato. Eu falo com meus pacientes, eu gosto de ficar com eles assim 8 semanas, 12 semanas. Aí depois eu quero que eles saibam. Exato, eles entendam, não né? depender de mim. Exato. E a ideia da mentoria é justamente essa. Inclusive, né, tivemos, eu acho que foi assim um sucesso a primeira turma, porque a média ali de emagrecimento e de enxergar a questão da rotina, eu acho que a grande maioria ali conseguiu, né? Nessa segunda edição, a gente deu uma boa adaptada e a gente vai ter até um tempinho a mais, então serão 21 mais 21 dias, onde vai agregar mais conhecimento ainda, são mais tarefas para justamente vocês entenderem que a vida não precisa ser complicada, que a gente descomplica e que, sim, a tua saúde pode melhorar muito com isso. Para ter uma mudança, não só em 21 dias, mas uma mudança para a vida. Para a vida. Né? Para a pessoa conseguir andar com as próprias pernas. Exatamente. Então, em maio, a gente já tem aí uma data, inclusive, marcada, mas no comecinho de maio a gente já está lançando essa segunda turma. Eu quero aproveitar e fazer convite para que vocês sigam a nossa página, que agora a gente tem lá um perfil no Instagram, onde a gente fala muito a respeito desses 4 pilares aqui, dos exercícios, da alimentação, do autoconhecimento, enfim. E ali a gente também vai estar passando mais informações a respeito disso. A nossa página é @descomplica21. E aí já aproveita também e segue aqui o Quarteto Ternura, né? O meu arroba aqui é @Rita na medida. Opa, para tudo. @Rita Personal na medida. Bruna Chaves, _psi. @Sala Pilates, Érica Stein. E o meu é Carolina Freire Nutri. Então, você já tem aí 5 perfis que estão falando muito de saúde, que com certeza só vai agregar aí. Mais alguma coisa, meninas, da mentoria que eu esqueci, que ficou? Acho que não, né? Acho que a gente falou até demais. Acho que por enquanto é isso. A gente quer realmente convidar todo mundo para estar lá com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês já quiserem entrar para a nossa lista de espera, pode entrar em contato no direct mesmo com a gente, ou no da mentoria mesmo, ou cada uma aqui dos perfis que você conseguiu pegar, entendeu? Então, você manda um direct, a gente está fazendo uma lista e a gente vai começar a divulgar assim um pouquinho mais, porque a gente viu que a gente conseguiu ajudar, assim. A primeira turma foram 25 mulheres, e aí agora a gente vai ter um tempinho a mais até, que é justamente para vocês entenderem toda essa questão de rotina, de organização, e do quanto isso é valioso para a vida,
né? E de quebra, com certeza, vai dar para emagrecer também, porque que mulher que não gosta de perder uns quilinhos a mais aí, né? Primeiro teve bastante, né? Teve. A média ali em 21 dias foi de 3 a 5 quilos. Teve gente que perdeu 5 quilos, né? Então, acho que foi aí um marco bem legal. E muitos relataram justamente que a gente até sabe, mas faltou esse empurrão, faltou esse acompanhamento para deslanchar, né? Para poder colocar em prática tudo que a gente teoricamente sabe, mas que às vezes fica lá meio perdida. Então a mentoria está aí justamente para ajudar e a gente quer convidar todo mundo aí que está vendo, mulherada principalmente, espalha para as amigas, para as não amigas também, porque todo mundo é bem-vindo. E que realmente... As amigas, né? Porque a gente feliz não enche o saco. Também, né? Isso é verdade. Mas vai que ela não gostou muito do projeto. Se você gostou muito, você manda para amiga. Se você não gostou muito, você manda para as inimigas. Pronto, vamos deixar assim. Mas para que consiga aí descomplicar verdadeiramente a vida e parar com as desculpas e fazer o que precisa ser feito. Essa é a verdade, né? Então, quero agradecer meninas por toparem esse primeiro passo aqui. Acho que foi bem legal. A Carol até se soltou bem, muito bem, Carol. Palmas para Carol. Parabéns, obrigada. Muito bem. E a gente espera realmente que seja o primeiro de muitos para a gente poder conversar mais e bater mais papo, que mulherada junto a gente gosta assim de bater papo, mas principalmente falar de coisa boa, falar de saúde. A gente sabe que a gente pode agregar sempre um pouquinho mais aí na vida de vocês. Tá certo? Meninas, um beijo Obrigada. então. Muito Beijo, obrigada. obrigada. Beijo, Até obrigada. uma próxima. Até a próxima. Valeu.